continuidade do estudo da obra Obreiros da Vida Eterna, do André Luiz, capítulo 18. No início do capítulo, vemos o sofrimento físico por qual passa Joaquim Cavalcante. Também destacamos o despreparo espiritual do padre, que é chamado para tal extrema unção. Também salientamos a ideia da eutanásia que o médico propõe, alegando que seria o melhor para o paciente. Aí tivemos uma grande lição do assistente espiritual, que nos diz: o pobre sacerdote ainda não possui olhos de ver. E nós complementamos aqui: o médico também não. Cavalcante, embora em condições elevadas de fé, tinha pavor da morte. Não apresenta nenhum conhecimento da vida futura, acreditando sim no purgatório, pois chega a inquirir o sacerdote se ficaria muito tempo por lá. Allan Kardec nos ensina no livro O Céu e o Inferno, no capítulo 2, sobre o temor da morte, nos dizendo assim: o temor da morte é um efeito de sabedoria da providência e uma consequência do instinto de conservação, comum a todos os seres vivos. Ele é necessário enquanto o homem não estiver bastante conhecimento sobre as condições da vida futura, como contrapeso ao arrebatamento que, sem este fato, levá-lo-ia a deixar prematuramente a vida terrena e a negligenciar neste mundo o trabalho que deve servir ao próprio adiantamento. À medida que o homem compreende melhor a vida futura, o medo da morte diminui. Mas, ao mesmo tempo, compreendendo melhor a sua missão na Terra, ele espera seu fim com mais calma e sem medo. O temor da morte prende-se, pois, à insuficiência de noção sobre a vida futura. Voltamos aqui para a lição de hoje. Cavalcante, que não teve a oportunidade de, como nós estamos tendo aqui, de termos mais conhecimentos da vida futura. Nós estamos aqui reunidos em estudo, vamos aprendendo que a morte é apenas uma passagem para outro lugar. Que nós temos todos nós iremos passar. Mas Cavalcante parece-nos que não adquiriu esse conhecimento, esse entendimento, pois continua se apegando à vida terrena. E na situação de seu remorso pela separação da esposa e o desejo de lhe pedir perdão, vai tentando, ou pelo menos vai tentando, achando-se, iludindo, que isso o faça continuar a vida, esquecendo-se que a verdadeira vida é a espiritual, que se dá com a morte, que a conheceremos com o retorno à verdadeira pátria. Devido ao seu merecimento, o assistente põe em prática recursos magnéticos, tentando proporcionar-lhes sono brando, mas de maneira a subtrair-lhes o temor em socorro direto fora do corpo físico. Mas Cavalcante resistia, pois temia desencarnar durante o sono. Então lutava para manter-se acordado. Ansiava ver a esposa. Admitia até encontrá-la com outro, que não odiaria, pois sentia muito a culpa da separação, sempre se apegando a isso como se fosse um esparadrapo que iria prendê-lo à vida. E André aí nos diz: Cavalcante, que via tão bem na paisagem dos sentimentos humanos, permanecia cego para o outro lado da vida, de onde tentávamos auxiliá-lo em vão. Jerônimo aplica-lhe recursos extremos, mas absteve-se
Inquirido por André acerca dos seus infinitos cuidados, como sempre o faz, Jerônimo explicou muito calmo: ninguém corte onde possa desatar. Que bela lição a todos nós, não é? Os nossos nós da vida, devemos desatá-los. No mínimo, tentarmos e tentarmos tanto quanto possível. Por se cortarmos, perderemos a grande oportunidade do aprendizado que eles possam nos oferecer. Cavalcante, mesmo recebendo as benesses do sono reparador, fazia movimentos labiais, tentando murmurar orações, implorando para a graça de rever a companheira antes de morrer. Bonifácio, assistindo a isso, se compadecia, dizendo a André: não sabe ele que a consorte desencarnou há mais de ano, num catre, vítima de uma infecção sifilítica. André nota que Jerônimo não se move. E André é curioso como sempre, né? Mas sempre a curiosidade de André é em busca de pormenores. Mas dessa vez ele se contém. Jerônimo dirige-se a Bonifácio. Bonifácio, nosso amigo não pode suportar por mais tempo essa existência carnal. A máquina se rendeu. Ele está no final, mas se agarra à carne apodrecida, na esperança de encontrar a esposa. Já tentamos auxiliá-lo a desprender-se, mas reage com espantoso poder. Peço que tragam a companheira desencarnada por alguns instantes até aqui, pois dentro de algumas horas não terá ele condições de nada e as suas percepções espirituais se farão sentir. Verá a esposa antes do decesso e dormirá tranquilo, por certo. Bonifácio se pôs a cumprir o ensejo lhe oferecido. Jerônimo, cauteloso, operou sobre a região intestinal de Cavalcante, rompendo veias de menores importância, atenuando-lhe assim a capacidade de resistência. Nesse instante, o relógio já passava do meio-dia. Antes de se afastarem, André observa a enfermaria em que Cavalcante se recolhera e pergunta a Jerônimo, admirado: já que o nosso tutelado se enfraquecerá a ponto de fazer observações no plano invisível aos olhos mortais, chegará a ver também as paisagens de vampirismo que me impressionam no recinto? Sim, responde o orientador. Diz André, mas terá energia suficiente para tudo ver sem perturbar-se? Não posso garantir, responde Jerônimo. Naturalmente, qualquer espírito encarnado, diante de um quadro desses, poderia ser vítima da loucura e possivelmente atravessaria algumas poucas horas em franco desequilíbrio, dada a novidade do espetáculo. Quando a luz aparece em determinado plano, onde a criatura esteja apta para ver, tanto se enxerga o pântano como o céu. Questão de claridade e sintonia, simplesmente. Todas essas observações decorrem dessa enfermaria estar repleta de entidades inferiores, retidas pelos próprios enfermos, sugando-lhes preciosas forças, como também os atormentando e ou perseguindo-os. Lembramos aqui que os nossos pensamentos têm força e atraímos os semelhantes. Quando pensamos no bem e agimos no bem, nossos companheiros, nossas companhias serão boas. Quando pensamos no mal, quando agimos no mal,
as companhias serão iguais a nós. Tanto que Jerônimo nos conta que era inútil qualquer esforço extraordinário por parte deles, pois os próprios enfermos, em face da educação mental, se incumbiriam de chamar novamente os verdugos, atraindo-os para as malezas orgânicas. André experimenta enorme dificuldade para desempenhar os deveres a que se propunha, pois os infelizes ali reclamavam melhoras, pediam toda sorte de benesses. Era uma lamúria sem fim. Os pedidos, os lamentos, feriam a observação que André tinha. Por isso, ao se retirar, André pensou na amargura que o moribundo teria ao lhe ser revelado a visão espiritual. Cavalcante avizinhava-se do coma. O enfraquecimento geral progredia rápido, inspirava dó, aparentava enlouquecer. Não se passou muito tempo e Bonifácio entrou conduzindo o verdadeiro fantasma. A ex-consorte, convocada à cena, não viu seu condutor, mas obedecia-lhes a ordem. Entrou no recinto arrastando-se, satisfazendo o guia. Veio ter ao leito de Cavalcante, fitou-o com intraduzível expressão de horror e gritou longamente, perturbando a hora de alívio de Cavalcante. Cavalcante volta-se e a vê. Alegre sorriso estampa-lhe o rosto. Pois és tu, bela. Graças a Deus, não morrerei sem te pedir desculpas. Era com ternura que se dirigia. A esposa abeirou-se ao leito, tentando ajoelhar-se. Joaquim, perdoa-me, perdoa-me, Joaquim. Perdoar-te de quê? Eu sim fui injusto contigo, abandonando-te ao léu da sorte. Não entendi o problema doméstico tanto quanto devia. Hoje, porém, a morte me busca, desejo a paz de consciência, confesso minha culpa e rogo-te perdão. Embora vencendo o difícil obstáculo, notava-se que aquele entendimento lhe fazia imenso bem. Contemplava a esposa reconhecido, quase feliz. Ó Joaquim, perdoa-me, nada tenho contra ti. O tempo ensinou-me a verdade, sempre foste meu leal amigo e dedicado marido. O moribundo parecia estar feliz, modificou-se. Agora estou satisfeito. Graças a Deus, disse Cavalcante. Aquele médico que estava assistindo, ou pelo menos deveria fazê-lo, e aconselhou a eutanásia, volta para a inspeção, acompanhado de uma enfermeira. Cavalcante lhe chama a atenção, afirmando que sua esposa está ali, com aparência doentia, e se ele, o médico, não poderia assisti-la. O médico contempla-o compadecido e disse à sua acompanhante: é delírio, procedente o fim. Nisso, Jerônimo recomenda a Bonifácio que retire a sombria figura da ex-esposa de Cavalcante, esclarecendo: não convém, doravante, a permanência de semelhante criatura. Já cumpriu as obrigações que a trouxeram aqui e ainda possui numerosos credores à sua espera. A desventurada não queria ir embora, procurando ficar, mas Bonifácio, com uma força magnética mais ativa, a forçou a obedecer. Cavalcante, percebendo que a mulher se afastava, começou a gritar alucinado: volta, bela, volta, bela. O médico
ali presente, esforçou-se para trazê-lo de volta, mas debalde, Cavalcante continuava evocando a presença da esposa, em voz rouca, opressa, sumida. O médico continuava com aquela intenção de eutanásia, inclusive comentando com a enfermeira que era impossível continuar assim e que ele seria aliviado. Jerônimo, penetrando no íntimo do médico, passou a mostrar extrema preocupação e disse aos seus ali que o médico pretendia impor-lhe fatal anestésico. Então, que deveriam beneficiar o moribundo. E atendendo essas informações, André passa a lhe aplicar passes longitudinais, preparando-o para o desenlace. Mas como era teimoso nosso amigo Cavalcante. E continuava reagindo, dizia: não posso morrer, tenho medo, não quero morrer. O médico, sem conhecimentos espirituais, vendo-o doente debater-se desesperado, ministrou-lhe a chamada injeção compassiva, ante o gesto de desaprovação de Jerônimo. Em poucos minutos, Cavalcante se calou. Imobilizou-se a máscara facial e seus olhos carnais tornaram-se móveis e vítreos. Para os nossos olhos carnais, Cavalcante estava morto. Mas para os amigos espirituais que ali se reuniam, ele se encontrava preso ao corpo inerte, em plena inconsciência e incapaz de qualquer reação. Sem perder a serenidade otimista que lhe era peculiar, Jerônimo explica: a carga fulminante da medicação de descanso, por atuar diretamente em todo o sistema nervoso, interage os centros do organismo perispiritual. Cavalcante permanece agora colado a trilhões de células neutralizadas, dormentes, invadido ele mesmo de estranho torpor que o impossibilita de dar qualquer resposta ao nosso esforço. Provavelmente, só poderemos libertá-lo decorridas mais de 12 horas. Voltando Bonifácio de sua missão, Jerônimo prestou-lhes informações exatas e confiou-lhe o pobre amigo, que foi imediatamente transportado para o necrotério. Encerrando o capítulo, que trouxe o título de Desprendimento Difícil, André nos conta que a libertação do recém-desencarnado só foi possível quando já tinha transcorrido mais de 20 horas, após serviço muito laborioso de todos. Assim, Cavalcante não se retirou em condições favoráveis e animadoras. Apático, sonolento, desmemoriado, foi por toda a equipe conduzida ao asilo fabiano, e ainda demonstrando necessitar muitos cuidados. E assim se encerra o difícil desprendimento de Cavalcante. Mas eu me recordei de uma grande lição que está no livro Jesus no Lar, que, sabendo usá-la, muito nos ajudará em nosso desprendimento. E quem nos diz dessa lição é o nosso Senhor Jesus. Ele diz assim: enquanto o reino do Senhor não brilhar no coração e na consciência das criaturas, a terra será uma escola para os bons, um purgatório para os maus e um hospital doloroso para os doentes de toda a parte. Façamos o reino do Senhor brilhar em nossos corações, para que possamos aproveitar o máximo nossa estadia nessa terra, nessa escola. E quando chegarmos nossa hora de retorno à pátria espiritual, tenhamos
serenidade de termos vivido com o brilho do reino do Senhor em nossos corações. Obrigada.